Olá, meu nome é Igor Matheus Freitas Fernandes, eu estou fazendo vídeos para o meu canal de graça. Se me perguntam, bom, eu não estou na igreja, estou tentando frequentar, mas como eu já li a Bíblia, tenho conhecimento, tenho que passar em diante. Para quem tiver interesse, né? É sobre a palavra de Deus. Talvez você se pergunta na sua vida por que acontece coisas ruins. Bom, a Bíblia fala de certas coisas, né? Por exemplo, em Eclesiástico está escrito: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas, temer-lhe o nome é dever. Está falando de Deus, né? Que só Deus tem todas as respostas, né? As respostas que tu procura provém da boca de Deus, ao qual está sentado no trono, ao lado, enfim, o seu filho do lado dele. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que está nas criaturas de carne, habita em nós, intercede por gemidos inexprimíveis a Deus e Pai de Jesus, né? O Rei do Universo. Bom, em Jeremias diz, Lamentações de Jeremias diz bem assim, ó: não é do Altíssimo que procede tanto bem como mal, esquadrinhando nossos caminhos, queixe-se cada um de seus pecados. Olha o que diz a Bíblia: não é do Altíssimo que procede tanto bem como mal. Bom, quando Deus mandou Moisés falar para Faraó sobre ele, enfim, sobre o interesse do pai de Jesus, né? Moisés não quis, disse que não sabia falar, não foi, e isso irritou Deus. E Deus disse: não é teu irmão, o levita, Arão, ele te será por boca e tu será por Deus a ele, né? Aí Deus disse: pois então, no meio dessa conversa, sou eu que faço o cego ficar cego, né? Quem fez a boca, né? Quer dizer, Deus disse que ia dar as palavras para ele, né? Foi isso que eu entendo que está escrito na Bíblia. Em Romanos também diz bem assim: tribulação e angústia virá todo homem que pratica o mal, né? O que diz a Bíblia? O que em Gálatas 5 em diante está escrito: o que planta coisas da carne colherá coisas da carne, colherá corrupção. O que semeia do Espírito colherá vida e paz, mas o que semeia da carne, da própria carne, colherá corrupção. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, né? Inimizades, pórfias, brigas, invejas, glutonarias. Está escrito em Gálatas 5, 19 e 22. Desejo exagerado, idolatrias. O que é idolatria? Amor excessivo, avareza, amor ao dinheiro, paixão lascívia, inclinação a prazeres carnais. Isso são idolatria, isso são obras da carne. Quem vive nesses atos colherá coisas desses atos. Quer dizer, quem vive em caminhos de treva vai caminhar por caminhos de treva, se não tiver fé em Jesus, se não tiver arrependimento de mau atos, se não tiver reconhecimento de pecados, né? O que diz a Bíblia? Que é Deus quem deixa o cego cego, que o bem e o mal procede de Deus. Na Bíblia diz: o coração do homem traça seu caminho, mas é Deus que lhe dirige os passos, né? Sendo que Deus, santo, superior, o rei, enfim, né? Então diz a Bíblia que Deus administra nossas vidas como Ele quiser. Quem lhe dirá o que fazes? Diz em Eclesiásticos: se tu andar em más obras, querer fazer injustiça, infidelidade, querer a mulher do próximo, querer tomar vantagem no que o próximo planta, Deus vai te pedir conta de todas essas coisas. Se tu querer ser um malandrinho no meio da sociedade, Deus vai te pedir conta sobre todas essas coisas.
Aliás, na Bíblia está escrito: aquele que pratica o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, né? Bom, então a Bíblia fala sobre coisas assim, né? Que o ser humano, desde que Adão e Eva desobedeceram, desde que o inimigo enganou a mulher, o homem caiu em corrupção, em pecado, né? E pelo pecado entrou a morte. Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, né? É morrer espiritualmente, morrer carnalmente. Eu vou te dar um conhecimento aqui, vou te passar um conhecimento que eu adquiri no dicionário. Trevas. Qual é o significado dessa palavra? Ignorância, escuridão. Eu diria que o enigma das trevas é mal, mas tu deve confiar no que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia quer dizer, na Bíblia diz: não queira saber além do que convém, né? Se um anjo vos anunciar outro evangelho além do que está escrito na Bíblia, seja considerado anatema. O que é isso? O anátema. Muitos dizem assim: maldição, né? Muitos acreditam em tais atos de sutilezas, de, né, oferenda. Isso é idolatria. Isso não agrada a Deus, que é o Senhor do céu e da terra. Diz que Ele é misericordioso, compassivo, mas que Ele é um Deus de vingança, de justiça. Para quem não entende, justiça é virtude de dar a cada um o que lhe cabe, bem e mal. Virtude, disposição firme para praticar o bem, né? Isso gera crescimento, né? Isso dá crescimento, isso edifica, né? Então, isso cabe ao Senhor da casa, né? É isso que fala a Bíblia sobre tribulação, que o pecado traz maldição, o pecado traz confusão, o pecado traz tribulação, o pecado traz morte, traz infidelidade. Quanto mais tu te afastar de pecado, mais tu vai colher coisas boas, né? Alguém se pergunta como se afastar de pecado, né? Primeira coisa, na Bíblia diz: se dissermos que não temos pecados, fazemos-no mentiroso e a verdade não está em nós. Aquele que nega o testemunho do Filho de Deus, nega Deus e o Filho. Aquele que confessa o Filho, esse aceita o testemunho de Deus e em si tem a vida eterna, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz em 1 João, né? Esse é o testemunho em que Jesus morreu pelos teus pecados para ter justificação diante de Deus, mas precisa ter fé e precisa ter arrependimento. Foi o próprio Jesus quem disse isso, né? Então, em Romanos diz que Deus vos integrou a todos os pensamentos reprováveis, cheio de malícia, de inveja, de idolatria, de avareza, de concupiscências perniciosas.